Olá, um ótimo dia para todos os inscritos aí do canal Me Aposentei. Eu sou a doutora Priscila Souza, sou advogada, especialista em direito previdenciário. E a partir de hoje a gente está iniciando aqui no canal um novo formato de vídeos. Por quê? Porque a gente achou interessante a gente iniciar esse novo formato de vídeos aqui no canal. A gente tem recebido muitas perguntas, tanto no canal como aqui no escritório e nas outras mídias sociais, sobre diversos temas. E por esse motivo, a gente resolveu iniciar esse novo formato. Então, eu espero que vocês gostem, que esses vídeos que vocês estão assistindo, que vocês possam compartilhar. Já se inscreve aí no canal para quem não é inscrito. Quanto mais inscritos e quanto mais curtidas e compartilhamentos dos nossos vídeos, mais o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. E isso ajuda a crescer o meu canal Me Aposentei. Eu espero que vocês gostem. Nesse primeiro vídeo, a gente resolveu falar sobre o MEI. O MEI é o microempreendedor individual. A gente escolheu esse tema, como eu tinha falado anteriormente, porque a gente recebeu muitas perguntas sobre esse tema aqui no canal. Então, eu vou responder algumas perguntas, né? Primeiro, eu vou fazer uma introdução sobre o que é MEI. O MEI é uma pessoa jurídica que ele vai abrir aí um CNPJ, ele vai pagar aí pela prestação de serviços que ele tem mensal até R$ 65,00 por mês, vai depender do tipo de atividade que ele exerce, se ele é prestador de serviço ou se ele exerce outros tipos de atividade de comércio, que também podem ser incluídas como MEI. E ele pode ter o faturamento anual de até R$ 81.000 e um pouco mais de R$ 6.000 por mês. O MEI também pode ter até uma pessoa trabalhando de carteira assinada nesse período como MEI, né? Ele pode contratar até uma pessoa de carteira assinada também. Muitas dúvidas aparecem aqui em relação ao MEI, em relação ao INSS. Por quê? O MEI, a gente sabe que ele paga aquela taxa e essa taxa, que é a DAS, que é uma guia de arrecadação, ela já vem incluída alguns tipos de impostos. E entre esses impostos, a gente tem a contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária nada mais é do que o valor que é pago para o INSS mensalmente e após um período você vai ter direito aos benefícios disponibilizados pelo INSS. Que a gente tem aí, dentre eles, o auxílio por incapacidade temporária, a aposentadoria por invalidez permanente, que são os antigos auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. A gente tem também a pensão por morte, que é um benefício concedido aos dependentes do segurado que vier a falecer. A gente tem também a aposentadoria por idade e a gente tem aí a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição é um dos benefícios que o MEI não teria acesso. Por quê? Porque o MEI ele paga uma alíquota diferenciada em relação aos demais segurados, tanto empregados como contribuinte individual. Então, ele paga uma alíquota diferenciada. Por esse motivo, ele deixa de ter acesso à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, é importante a gente esclarecer aqui que o MEI, ele pode sim se aposentar por tempo de contribuição. Porém, para isso, ele vai precisar fazer uma complementação dessas contribuições. E aí, ele terá, sim, direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Mas antes do MEI começar essa complementação, é muito importante a gente fazer aí um estudo previdenciário do MEI. Por quê? Com base nesse estudo, a gente vai saber
onde esse MEI, essa pessoa já trabalhou, onde como esse microempreendedor individual contribuiu para o INSS. E aí a gente vai fazer aquela análise para saber se vale a pena ou não fazer aí a complementação das contribuições para uma aposentadoria por tempo de contribuição. Lembrando que o MEI, ele pode sim ter uma aposentadoria no teto do INSS. Por quê? Porque ele pode fazer essa complementação, mas ele só vai fazer a complementação como MEI, no teto, né, do INSS, se realmente ele tiver contribuições desde julho de 94 até o mês anterior ao pedido de aposentadoria no teto da Previdência, porque senão não vai adiantar o MEI fazer essa complementação no teto. Então essa complementação aí vai ser proporcional aos valores já contribuídos para o INSS. Além disso, a gente tem aqui que esclarecer que o MEI, ele tem lá essa guia que ele retira todo mês no portal do empreendedor. Essa guia aí de arrecadação, que equivale à contribuição previdenciária e equivale também a outros impostos, vai dar aí, o MEI, então, ele vai fazer esse pagamento de R$60 aí, 60 e poucos reais por mês, e ele vai ter aí um CNPJ. Quais os benefícios que o MEI tem tendo esse CNPJ? Como um microempreendedor individual, essa modalidade aí de empresa, ela é indicada para aqueles prestadores de serviço, por exemplo, quem é dona de salão, quem é Uber, quem possui empresas de pequeno porte ou vende produtos também, por exemplo, como Natura, outros tipos aí de produtos que a pessoa vende, enfim, a prestação de serviço ou comercialização de produtos que possam estar aí enquadrados no MEI. Essas pessoas, elas quando abrem o MEI, elas têm aí algumas vantagens, elas têm a possibilidade de solicitação de empréstimo no valor menor de taxa de juros. Além disso também, o MEI, ele poderá emitir notas fiscais, né? E ele vai pagar bem menos impostos do que as outras empresas normais, como quem é do Simples, quem tem lucro presumido e essas empresas maiores. Aquelas pessoas que já trabalharam de carteira assinada, que trabalham de carteira assinada, elas podem sim, tá? É outra dúvida também muito recorrente aqui no canal. Se é possível a gente ter a carteira assinada e também ter um MEI. Na legislação, tanto trabalhista como previdenciária, na legislação brasileira em geral, não existe impedimentos legais para que o trabalhador seja de carteira assinada, tenha uma assinatura na carteira e abra um MEI. A gente pode dar aqui um exemplo, inclusive, que foi uma dúvida apresentada no canal. Uma pessoa, era um homem, ele é radialista e ele também exerce, ele tem uma produtora. Então ele me perguntou se ele poderia abrir essa produtora como MEI, se teria algum impedimento. Então não teria impedimento algum. E como ficaria aí as contribuições desse MEI para o INSS? Você já se perguntou? Porque ele vai ter uma contribuição como empregado e uma contribuição como microempreendedor. Se essa contribuição ela tiver a complementação na alíquota aí de 20%, que seria do contribuinte individual, esse microempreendedor e empregado, ele teria a possibilidade aí de se aposentar por tempo de contribuição e, além disso, ele poderia também
pedir a soma das contribuições dos períodos que houveram contribuições como empregado e como MEI. Essa soma das contribuições, elas poderiam ajudar a aumentar uma aposentadoria por tempo de contribuição no futuro. Então, aí fica uma dica. Aí, além disso, e se a pessoa já tiver a carteira assinada e esses valores que ele recebe aí como empregado já for limitado ao teto do INSS? Será que valeria a pena você complementar o MEI na alíquota de 20%? Aqui, no meu ponto de vista, não teria a necessidade de você fazer essa complementação. Por quê? Nesse período a qual você está contribuindo para o teto do INSS, não teria necessidade de você complementar os valores do MEI, porque você já está na limitação do teto da Previdência. Então, se você complementar, você poderia estar aí pagando a contribuição além do necessário. Então, por isso também a gente tem que ficar atento à questão do estudo previdenciário dessa pessoa, para saber se valeria ou não a pena essa complementação. Outra dúvida muito comum aqui no escritório: se a pessoa que é aposentada por invalidez pode abrir um MEI. Gente, não pode. Por quê? Um dos requisitos para a aposentadoria por invalidez, né? A antiga aposentadoria por invalidez, hoje a gente tem o nome de aposentadoria por incapacidade permanente. Um dos requisitos é a pessoa estar incapaz para o trabalho. Então, se você possui um MEI ativo, não teria aí a necessidade de estar recebendo um benefício previdenciário, já que você é um microempreendedor individual. Se você é um microempreendedor individual, você está falando lá para o governo que você está trabalhando. Então, teria aí problema em relação à aposentadoria. Você poderia sim perder a aposentadoria, se no caso ficar comprovado que você abriu o MEI e também você estará trabalhando. Então, tem sim impedimentos legais. Não vou só dar uma olhadinha aqui na minha pauta, né? De perguntas que eu fiz, para que não esqueça nada nesse vídeo para vocês. O que é preciso para o MEI ter direito à aposentadoria? Como eu falei inicialmente, se o MEI estiver pagando o percentual de 5%, ele vai ter acesso às aposentadorias por idade, aos benefícios por incapacidade, pensão por morte. Só não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, ele vai precisar complementar essas contribuições. Então, por isso aí eu já tinha falado também a questão da importância de fazer o planejamento previdenciário. Como pagar as taxas do MEI? A gente tem aí o site, né, do Portal Empreendedor. Lá você consegue tirar essas taxas para você fazer o pagamento mensal. Inclusive, é nesse portal também que você consegue fazer a sua inscrição como MEI. É super fácil de fazer. Inclusive, na descrição desse vídeo, eu vou deixar aqui o site, né, do Portal do Empreendedor. Para quem tem interesse de abrir ou pesquisar a situação do MEI, ele pode ir lá para fazer essa pesquisa. Outra pergunta também que é muito comum aqui no escritório: qual a remuneração do MEI ao se aposentar? Gente, vai depender daquilo que ele contribuir. Então, se a pessoa, antes de ter MEI, ela contribuía em valores de salários mínimos, essa pessoa vai ter uma aposentadoria de salário mínimo. Mesmo se complementar, né, fazer aquela complementação que eu te falei, para aposentadoria por tempo de contribuição, que no caso a aposentadoria por tempo de contribuição pode, dependendo da idade, o tempo de contribuição que a pessoa, que o MEI tiver, ele pode se aposentar por tempo de contribuição sem ter aí a necessidade de chegar até os 65 anos, caso homem, e 62 anos, caso mulher. Ele vai ter que verificar também
a questão da idade, né? Porque o tempo de contribuição e a idade são requisitos importantes após a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência trouxe uma idade mínima para a maioria para aposentadoria por tempo de contribuição. Então aí é importante que a gente saiba qual era o tempo de contribuição desse MEI antes de iniciar aí antes da reforma da Previdência. Ou outro caso também, se a pessoa sempre pagou MEI, não teria aí a necessidade de fazer a complementação. Ele poderia pegar esses valores a mais em relação ao MEI para fazer outro tipo de investimento, que no final poderia ser mais rentável para uma aposentadoria aí, ou um seguro de vida, ou algum outro tipo de investimento aí que a gente pode estar falando em outro vídeo. Como funciona a complementação do MEI? O MEI ele paga 5% lá na guia que é emitida pelo portal do empreendedor. Se por acaso o MEI quiser fazer essa complementação, ele vai ter que pagar 15% a mais do valor que ele pretende se aposentar. E para isso, ele vai precisar emitir a GPS de complementação que é feita pelo próprio site do INSS. Então, você vai poder fazer essa complementação. Lá no meu INSS, a gente tem a descrição do passo a passo de como fazer a emissão dessa guia de complementação do MEI. O MEI pode complementar para o INSS? Sim, ele pode, como a gente já falou anteriormente. Olha, outra pergunta que é muito comum. A contribuição do MEI poderá ser somada a outros períodos de contribuição na Previdência Social? Sim, ela pode ser somada. Só que, como a gente, só esclarecendo, para uma aposentadoria por tempo de contribuição, o valor dos 5% que é pago pelo MEI, ele não vai ser computado na hora do pedido de uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, explicando melhor aqui, vou dar um exemplo para que a pessoa entenda melhor, para que você entenda melhor aí essa pergunta. Imagine uma pessoa que já tem aí 20 anos de contrato de carteira assinada. Essa pessoa foi lá, deu baixa na carteira e abriu um MEI. Esse MEI já tem 5 anos, ou seja, a pessoa aí teria 25 anos de tempo de contribuição. Ela poderia se aposentar por tempo de contribuição? Não poderia, por quê? Porque ela teria aí 25 anos de contribuição, aí a gente não deu uma idade mínima aqui. Só que se fosse analisar uma aposentadoria por tempo de contribuição aí, essa pessoa ia precisar ter pagado como contribuinte individual, como MEI, no mínimo 10 anos, certo? E feito a complementação para ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição. E se ela optou não fazer essa complementação? Então, a aposentadoria mais próxima dela será uma aposentadoria por idade. Se não for o caso de uma mulher, vai ser 62 anos de idade. E se for o caso do homem, 65 anos de idade. Aí sim, essas contribuições elas poderão ser somadas e aí será feito o cálculo da média das contribuições. Lembrando que no período que foi pago como MEI, o valor vai ser considerado salários mínimos. Então, se a pessoa tinha contribuições mais altas lá atrás, antes de ser MEI, isso aí vai diminuir o valor da aposentadoria, tá? Então, hoje, essas foram as perguntas que eu separei para a gente falar um pouquinho sobre o microempreendedor individual. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, curta e compartilhe, porque ele pode ajudar mais pessoas e com isso também vai fazer com que o meu canal no YouTube cresça cada dia mais. Espero aí ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.